Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o que nós podemos plantar em julho, que para nós aqui no Brasil é o primeiro mês do inverno. Nós falamos do Brasil, região sul do Brasil, estado do Paraná. Mas a gente aborda nesse vídeo todas as regiões aí do nosso Brasilzão. Então, vocês não escutaram errado, eu falei mesmo, né? Primeiro mês do inverno. Quem lembra que no mês passado, no vídeo do que plantarei em junho, eu tava aqui de casacão, 2, 3 casacos. Bastante frio. E agora estamos aqui com um calor de cerca de 30 graus na região sul. Enfim, esse nosso clima está bem flutuante, né? E vamos ver o que a gente pode e o que a gente precisa plantar agora. E também vamos aproveitar esse vídeo para responder muitas perguntas que vocês foram deixando no vídeo anterior do que plantar em junho. Então a gente compilou algumas delas, não dá para responder todas num vídeo só, mas a gente vai fazer isso daqui para frente. Sempre vamos ir respondendo as perguntas do vídeo anterior. E a gente vai começar respondendo direto aí 2 perguntas que nos fizeram sobre essa estufa aqui para mudas. Quem fez as perguntas foi a Daniela Mendes e o Ricardo Paganelli. Eles fizeram as perguntas quase iguaizinhas, perguntando como a gente tinha feito. Então, se tem no canal um passo a passo, e tem sim, a gente mostrou a confecção dela. Eu vou deixar linkado no card final para vocês, tá? O vídeo que mostra como a gente fez ela. E também nos perguntaram sobre a posição dela em relação ao sol, se tinha uma posição correta para frente dela ficar. E tem sim. Não sei se vocês vão lembrar, quem segue há mais tempo, que antes a gente tinha ela virada para lá, né? No verão ela tava de outro jeito. A gente deixou assim porque ela precisa receber o sol da manhã. Então, o sol tá nascendo por aqui assim, ó, pra nós, né? Então, ele vindo ali, aqui ela tá pegando o sol da manhã e ela não pega o sol da tarde, porque à tarde ela tá com a sombra tanto dessa casinha como dessa árvore aqui. Então, à tarde, que é o sol mais forte, não pega sol nas nossas mudas. Só o solzinho da manhã. E essa é a melhor posição para você deixar as suas mudas, em qualquer local onde elas peguem o sol da manhã e onde elas estejam aí protegidas de chuva, de uma eventual geada, se acontecer, né? Então, é uma estrutura que ajuda bastante a gente. Em termos de mudas, se você tem um espaço, uma horta pequena, de quantidade, você não precisa de uma estufa tão grande assim, tá? A gente tem bastante espaço e ainda assim a parte de baixo a gente usa mais como um depósito, uma ou outra muda que a gente coloca ali só. Mas ela não precisa ser tão grande, vocês podem fazer menor, tá? Mas dando sequência não só às respostas das perguntas, mas também ao nosso calendário de plantio. Então, nós sempre gostamos de plantar conforme, seguindo aí as fases da lua, que é uma tradição popular, mas que a gente também já tem alguns estudos científicos sendo feitos a respeito, que já conseguiram comprovar a influência de algumas dessas fases da lua nos cultivos. E eu tô explicando isso porque a gente tem recebido alguns comentários do tipo: as pessoas insistem em continuar plantando conforme as fases da lua, isso é crendice, enfim, né? Então, só para esclarecer. Mas vamos lá, a gente vai começar o mês de julho sob a vigência da fase da lua cheia, certo? Ela começa no dia 3/7. E essa fase da lua é indicado a semeadura. E se possível também observar a fase da lua para fazer o transplante das mudas, né? Ótimo. De todas aquelas plantas cuja parte a gente vai aproveitar são os frutos, as flores, né? Então, por exemplo, eu tô aqui do lado de um pé de tomate. E por quê? O tomate, ele é uma planta que gosta mais de calor, certo? Então, para nós que estamos aqui nas regiões sul, sudeste, onde faz mais frio, não é tão indicado assim o plantio dele agora no inverno. Porém, como aqui, ó, tá vendo? Essas mudanças todas de temperatura que a gente tá tendo, a gente pode sim aproveitar, até porque no verão é muito quente e às vezes fica difícil de cultivar. Então a gente pode sim fazer as mudas no inverno, agora em julho, já dá pra gente começar a fazer mudas, pra lá na primavera a gente largar na frente, sabe? Já ter as mudinhas um pouco maiores. Pra isso, uma estrutura como aquela estufa que eu acabei de mostrar pra vocês é muito útil, porque você pode germinar deixando a mudinha ali na estufa, ela vai se desenvolvendo ali os primeiros meses, e depois lá por agosto, setembro, quando não tiver mais risco de geada na sua região, você pode passar pra terra. Aqui eles estão nascendo espontaneamente por todos os lados, tomate agora. Então, a gente tá deixando eles crescerem e serem felizes do jeito que eles estão vindo. Mas também vamos fazer mudinhas nossas. Falando em nascer espontaneamente, é aqui um tomatinho que nasceu embaixo do pé de pimenta.
Bom, mas além de tomates, berinjelas, que a gente pode adiantar aí o plantio protegido, a gente agora vai fazer o plantio das couves, repolhos, couve-flor, todas essas variedades das chamadas brássicas, né? Couve-flor, brócolis. A gente pode estar plantando aí em toda a região sul, sudeste. Tem algumas variedades que são também para as regiões mais quentes, aí para cima, né? Do norte, nordeste, centro-oeste. Para essas regiões mais quentes, então precisa observar aí as variedades que são adaptadas ao calor. Mas para as regiões onde faz frio, elas vão bem. Todas as variedades aí das chamadas brássicas vão muito bem com esse clima frio. E aproveitando para responder aí mais uma questão, dessa vez da Duda Tavares, ela perguntou como que é possível proteger a horta do frio. Bom, aí a gente precisa primeiro fazer umas considerações, certo? Nem toda planta precisa de uma proteção contra o frio. Se a gente estiver falando dessas que a gente acabou de falar, a família das couves, né, que são as brássicas, todas elas, os alhos, cebolas, são plantas que eles resistem sem problema nenhum à geada, né? Se cair a geada em cima deles, depois que descongelar, eles vão estar ali normaizinhos, né? Então não tem necessidade de você proteger. Mas se você estiver falando de plantas aí mais delicadas, como a gente deu o exemplo, por exemplo, dos tomates, aí sim precisa de uma proteção. E como que você pode fazer isso? Tem vários fatores que influenciam. Um deles, sempre usar a cobertura de solo, que a gente fala, ela tem multifunções na horta, né? Ela protege aí o solo, ela evita que ele resseque, né? Então ela fornece um clima ideal para os micro-organismos do solo, mas também ela vai ajudar a manter um certo calorzinho, um certo equilíbrio de temperatura, na verdade. Então evita que o solo congele. Lógico, se for uma camada muito fininha, talvez não faça tanta diferença. Quanto mais grossa for essa camada de cobertura, mais protegido vai estar a parte de baixo aí das plantas, que são as raízes. E as raízes sobrevivendo, a tendência é que mesmo que dê uma sapecada, que a geada queime um pouco as folhas, ela volta a brotar, certo? Então esse é o primeiro fator importante. Outro, sim, você perguntou sobre se existiam telas, né? Como se fosse um sombrite. Existem telas, como se fosse um volzinho fino. Elas não são tão comuns aqui no Brasil. Se a gente for ver em países de clima mais gelado, né? Que neva, é bem comum ter eles chamam as malha antielada, né? Que é a malha anti-geada. Aqui é bem difícil de achar, mas você consegue achar pela internet. Mas qualquer proteção que você colocar por cima, com um plástico, por exemplo, que se cubra durante a noite, e de manhã cedo você tira para deixar a planta pegar sol, respirar, tudo certo? Também vai funcionar. Então é uma forma da gente proteger. Lençol velho, o que você tiver, você pode numa emergência aí usar para proteger suas plantas. E aproveitando que estou aqui do lado dessa couve maravilhosa, quero responder não só uma, mas várias perguntas que foram deixadas em vários vídeos aí, perguntando qual que era essa couve gigante. E a verdade é que eu não sei dizer, porque nós semeamos e nós também compramos mudinhas aqui na cidade. E acabou misturando as plaquinhas, então a gente perdeu a identificação dela. Mas se por acaso alguém de vocês sabe dizer qual que é essa variedade, deixa aí nos comentários que o pessoal tá bem interessado em saber. E já que falamos em comprar mudas, eu tinha anotado aqui um comentário do Geraldo Cassiano, que ele diz o seguinte, que não é necessário fazer mudas, é muito mais fácil e barato, né, e rápido até, comprar elas prontas já nas agropecuárias. E de fato, para aquelas mudas que você encontrar aí na sua cidade e você conseguir comprar a mudinha pronta, é muito mais fácil, porque você não tem todo o período de germinação e poupa muitos cuidados, né? Então, no mínimo, você poupa muito tempo. Porém, a tendência é de que você consiga pouca variedade de mudas. Pelo menos para nós aqui, a gente consegue alface, beterraba, couve, brócolis e olha lá. É isso. Então, todas as demais variedades a gente precisa fazer nossas mudas para não ficar limitado, né? Então, se você tem bastante opção aí, comprando mudas você poupa bastante trabalho. No dia 9/7, nós vamos entrar aí na vigência da lua minguante. A lua minguante é a fase da lua indicada para a gente fazer o plantio de todas aquelas plantas, cuja parte a gente vai aproveitar é o que produz abaixo da terra. Então, as raízes. E aí a gente tem diversas opções, beterraba, rabanete, cenoura, pode ser plantadas aí no Brasil inteiro, sempre lembrando de observar as variedades, certo? Então, por exemplo, essa cenoura Nantes é uma variedade que vai bem sendo plantada agora em julho no Brasil inteirinho, certo? De acordo com o seu clima,
No caso, para as regiões mais quentes, julho é o último mês para plantar ela, inclusive. Depois você já entra em variedades como a Brasília, por exemplo, que são cenouras mais voltadas para o calor. Agora, outra variedade que a gente pode... Aqui tá pequenininho, dessa vez não vai dar para vocês terem uma noção ainda, ele tá crescendo. Esse é o nabo. O nabo também tem agora, no mês de julho, o plantio indicado no país inteiro. E é bem importante a gente aproveitar e buscar plantar variedades diferentes para a gente ter uma alimentação mais variada. E o nabo é uma opção para isso. Ele vai muito bem em sopas, refogadinho assim, com outros legumes. É uma maravilha. Outra plantinha que a gente pode estar plantando agora, em julho, são as batatas inglesas. Só que ela tem a peculiaridade de que ela precisa de temperaturas noturnas, que sejam de, no máximo, 22 graus. Então, um clima à noite não pode ser mais quente, durante o dia até pode ser mais quente, à noite que não. E também, né, por um lado ela gosta de um friozinho, por outro lado ela não suporta geadas, então não pode estar plantada em locais que vão receber geadas. Um jeito, até linkando com a pergunta anterior, né, que falava sobre proteger do frio, é você plantar em vasos, por exemplo, se onde você mora dá geada, plantar em vasos ou em sacos de ração. Você pode plantar batata e aí você tem como recolher, deixar no sol durante o dia e à noite recolher para um local protegido. Isso também é possível fazer. Falando especificamente da região sul e sudeste, ainda podemos fazer aí o plantio também do alho poró. E na região mais quente para cima, norte, nordeste, centro-oeste, batata doce e também a nossa cúrcuma, o açafrão da terra, certo? E eu quero aproveitar para responder uma pergunta da Silvete Marcelino, que ela falou sobre o plantio do alho poró. Ela pediu para fazer o plantio, porque no outro vídeo a gente mostrou as mudas, né? E ela disse que estava com muda lá e não sabia como fazer. Já apareceu no vídeo das cebolas como a gente faz o plantio da cebola, certo? Quando a gente tem ela assim, ó, em mudinha, igual o nosso alho poró, que eu já plantei um bom tanto deles, mas ainda tá faltando alguns. E o alho poró planta do mesmo jeito que a cebola. A gente vai tirar as mudinhas, certo? Então deixa eu ver se eu consigo pegar só uma aqui pra mostrar. A gente vai pegar uma mudinha, arrancou um pouquinho das raízes, mas não faz mal, ele recupera. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar a parte maior das raízes, certo? Você vai deixar aí uns 2 centímetros de raiz mais ou menos. E aqui você tira uns 10 centímetros, eu acho, um meio palmo, das folhinhas e corta a parte superior das folhas também. Então é assim que a gente vai plantar nosso alho poró. E a gente vai plantar ele colocando dentro da terra, até aqui assim, ó. Até o comecinho onde que as folhas já se dividem aqui em cima. Tudo isso aqui, que é aquela parte depois que vai ficar branca do alho poró, a gente coloca dentro da terra, certo? Importante que seja uma terra bem soltinha, bem aerada, porque ele precisa de espaço para se desenvolver, tá bom? E voltando aí às nossas fases da lua, no dia 17/7 vai iniciar a vigência da lua nova, que é a lua mais indicada para a gente fazer os cuidados na horta, para você mexer com as plantas, adubar, certo? Não para fazer podas, mas para fazer limpeza, arrancar os matinhos. Isso porque nessa fase da lua as plantas não exalam tanto cheiro. Então, se você estiver mexendo, por exemplo, limpando ao lado de um pé de tomate, que vai exalar aquele cheiro e poderia atrair os insetos que seriam os predadores desse pé de tomate, né? Nesse momento, ele não exala tanto cheiro nessa fase da lua, porque as forças ainda vindo da minguante, né, ainda estão concentradas embaixo da terra. Então, a maior parte dos óleos essenciais da planta estão ali para baixo da terra. Por isso, é um bom momento para fazer os manejos. E, por outro lado, também é indicado o plantio, nessa fase da lua, daquelas plantas cuja finalidade é armazenamento. Ou seja, o que você colher delas, você pretende depois armazenar por um tempo maior, né? Pode ser feito, por exemplo, e pode ser plantado agora as cenouras, né? Ou em regiões mais quentes, a gente tem também as abóboras secas, as batatas doces, que depois que você plantou, colheu, quando você colhe a sua produção, você vai armazenar em alguma despensa por um tempo maior. Então, plantando e colhendo na lua nova, a durabilidade dessa verdura, desse legume, né? Nem sei dizer se é fruto, legume ou verdura, nesse caso de uma abóbora, né? Ela se prolonga por mais tempo, sem os carrunchinhos e comer ela tão facilmente. No dia 25/7, inicia a fase da lua crescente.
E a lua crescente é indicada para a gente fazer o plantio de todas aquelas plantas cuja parte da planta a gente vai aproveitar são as próprias folhas, que é o que normalmente a gente chama de folhosas, né? Então, as saladas, as ervas aromáticas, como as salsinhas, por exemplo, também o salsão, vão muito bem plantados na lua crescente. Outra aqui, ó, a escarola. Aliás, já vou colher essa aqui também. Colhendo, fazendo uma salada. A gente planta elas juntas e conforme elas vão crescendo, quando fica uma começa a apertar a outra, a gente tira uma delas e deixa uma para que a outra possa ganhar mais espaço. Inclusive aqui, né, nossas cebolas vindo aqui no meio também agora vão ter um pouco mais de luz do sol. Luz do sol é essencial para as nossas plantas. E falando disso, eu aproveito para responder a pergunta do Jaime Duarte. Ele comenta que ele tem um canteiro que só pega o sol da manhã e ele pergunta que plantas ele pode plantar nele. Então, Jaime, esse canteiro aqui é um exemplo das plantas que você pode plantar aí pegando apenas o sol da manhã. Tanto a beterraba, como alface, escarola, salsinha, todas essas plantas que tem mais, apesar da beterraba ser de raiz, né? Mas ela não é tão exigente assim em luz do sol. Pegando o sol da manhã, ela vai ter umas 4, 5 horas de sol, é suficiente para ela. O que talvez não vá bem, no nosso caso aqui, a gente tem plantado a cebola de cabeça. A cebola de cabeça precisa de mais horas de sol. Mas uma cebolinha, por exemplo, para salada, para tempero, né? Essa você consegue ter mesmo com pouca luz do sol. E já que ainda estamos aqui do lado dos alfaces, vou aproveitar para responder uma pergunta do Luiz de Biasi. Ele pergunta qual alface é indicado para ser plantado agora no frio, certo? E eu tenho aqui o normalmente conhecido como alface lisa, né? Cada marca vai ter um nome diferente para as variedades. Mas, em resumo, é a alface lisa. Alface lisa, também alface Boston. As duas são indicadas aí para o plantio no clima frio, certo? Mas tem outras variedades também. Então, quando você for comprar sua semente, é só você observar atrás em que meses que ela tem o plantio indicado. Algumas variedades, como a mimosa, por exemplo, é indicado o plantio o ano todo. Mas eu acho que, de longe, a que se sai melhor sempre é a lisa. A lisa vai muito bem no inverno. Olhando aqui a lista de perguntas que eu tinha anotado e esperava responder nesse vídeo, acho que eu não respondi nem metade. Então a gente vai fazer também um outro vídeo, um respondendo perguntas, bem geral, onde a gente vai colocar vários assuntos, certo? E para quem sempre pergunta sobre os gatos na horta, a gente vai fazer um vídeo específico só falando desse tema, tá? Gatos na horta, porque existem muitas perguntas e muitas dicas que a gente pode dar. Então, vamos completar aqui, aproveitando essa nossa linda colheita e que a gente já falou das nossas fases da lua, para falar do calendário de plantio. Teve duas perguntas que eu anotei, uma do Luiz Fernando e outra da Paula Virgínia, querendo saber sobre o calendário que a gente disponibiliza, né, sempre para vocês, no caso aqui. A minha impressão não tá boa, porque a impressora tava com pouca tinta, mas o Bruno vai deixar correndo bonitinho aí do lado para vocês o calendário oficial. A gente disponibiliza o calendário completo do ano de 2023 na Hotmart, um valor bem simbólico de R$ 15,90. Por todo o trabalho de pesquisa que deu para fazer isso aqui, é simbólico mesmo. E ele pode ajudar muito na organização dos plantios de vocês. A versão do mês de julho a gente disponibiliza gratuitamente sempre aqui na descrição do vídeo, né? Agora, sabendo o que plantar também nos próximos meses, você consegue organizar a sua horta, pensar seus canteiros, o que você vai plantar agora, o que você vai plantar no mês que vem, para ir distribuindo. Porque não é porque tem um monte de cultivos aqui que você vai plantar tudo de uma vez. É impossível, não tem como. A gente não consegue plantar tudo isso de uma vez, certo? Mesmo a gente com uma horta desse tamanho, né? Até porque precisaria muito maior, uma dedicação maior de tempo. E falando aí de tempo na horta também, né? Tem a questão do último vídeo que a gente compartilhou falando um pouquinho sobre isso. Acho que é importante, quem não viu, dar uma assistida. Como que você consegue ter uma horta como essa, mesmo tendo bem pouco tempo disponível, né? Então, deem uma olhadinha lá. E quem tiver interesse no calendário, os links estão na descrição. Versão gratuita do mês e também o calendário completo via Hotmart. Espero que vocês tenham gostado, que as dúvidas possam ter sido aí esclarecidas um pouquinho. Dúvidas que ficarem, deixe nos comentários, a gente está sempre respondendo. Não conseguimos responder todos lá, os que a gente não consegue responder lá, a gente vai encaixando nos vídeos para frente.
Então, acompanhem que vocês vão estar recebendo a resposta de vocês. E gratidão imensa pelas mensagens de Deus os abençoe e de agradecimento aí pelo nosso trabalho. A gente fica muito feliz, dá um quentinho no coração, né, amor, quando a gente lê as... Sim, tem bastante comentário da galera gostando mesmo dos vídeos, falando sobre Deus abençoe e tudo. A gente deseja o mesmo para vocês e gratidão por tudo que vocês estão fazendo com nós aqui no canal, de estar interagindo, fazendo parte dessa comunidade, que é muito importante o feedback de vocês. Com certeza. Se a gente não tivesse recebendo esse retorno, a gente já teria parado com esse trabalho, né? Até porque filmar também dá trabalho, né? Então... dá bastante trabalho filmar, editar, fazer as capas, mas Sim. É prazeroso quando vê o comentário de vocês gostando do vídeo, isso é muito bom. Com certeza, e dizendo que ajudou, que tá começando a sua horta. Nossa, a gente fica muito feliz de saber isso. Então, pessoal, um abração. Tenham aí um excelente mês de julho pela frente. Tomara que o frio não seja forte demais aí pra vocês. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Falou, galera!